Olá, professor Evandro aqui. Hoje o dia começou um pouquinho diferente. A gente é animado por uma energia, né? Acho que todo mundo já percebeu isso. A nossa energia ela oscila ao longo do dia e em dias diferentes também, né? Eu aprendi isso com o professor Clóvis de Barros Filho, alguém que eu admiro muito e que já me fez refletir muito nessa vida. E eu não estava muito afim de gravar uma videoaula hoje. Mas aí aconteceu uma situação que mudou um pouquinho o dia e aí eu decidi gravar essa aula para passar um pouquinho de conteúdo, mas também para conseguir prestar aí alguma homenagem. Bem, pessoal, são 5 para as 7 agora, né? Para as 19 horas. E eu fiquei sabendo à tarde por um aluno e colega que o professor Ângelo Machado, né, um grande nome da anatomia, né, principalmente da neuroanatomia do país, faleceu hoje, penso que com 85 anos, né? E isso deixou o, todo o grupo, todo mundo que tem um contato com a anatomia, né, um pouco triste, né? Mas principalmente os professores, né, que trabalham com anatomia, né, que é o nosso caso. Inclusive eu tô com um livro aqui do Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional, que eu ganhei inclusive de uma colega de trabalho, que foi minha professora, minha madrinha, a professora Juscelia. Ela me deu esse Ângelo Machado aqui, e eu guardo ele sempre com muito carinho. Na verdade, eu tinha dois, e um eu emprestei para alguém e acabei não pegando mais, mas esse é o que eu guardo com carinho, porque eu ganhei da professora Juscelia. Até um abraço para ela, não sei se esse vídeo vai chegar até ela, mas se chegar eu deixo um grande abraço, sou muito grato a tudo que eu pude aprender com a professora Juscelia. E eu tenho uma história curta para contar para vocês, né? Eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente o professor Ângelo Machado, né? Somente pelo trabalho dele, mas eu tive o prazer em 2018, aqui, ó, na semana acadêmica do curso de medicina da Unisul de Tubarão, né? Universidade em que eu sou professor e que sou aluno também do curso de medicina, né? Atualmente estou no quarto semestre. Naquele momento eu era calouro, eu era professor, mas era calouro ao mesmo tempo. É... Nesse evento, em uma noite em específica, que era na última noite, uma sexta-feira, nós tivemos a palestra do professor Selmo Celeno Porto, um grande nome da medicina do país, né? Professor de semiologia. E aquela noite foi uma noite que me marcou a minha vida, porque eu fui como um calouro para assistir uma palestra e não estava na condição de professor, estava na condição de aluno. Mas os meus queridos alunos e responsáveis, né, e que organizam, que tocam o centro acadêmico de medicina da Unisul, né, que organizaram inclusive o evento juntamente com a coordenação, me levaram para conhecer o professor Porto. E foi uma noite fantástica, porque eu pude conhecer o professor Selmo Celano Porto nos bastidores, eu pude conhecer o professor Selmo Celano Porto na palestra, assistir a palestra dele, que foi fantástica, e tive o prazer de jantar com o professor Selmo Celeno, juntamente com o professor Salésio, né, um professor, um ginecologista aqui da nossa cidade, muito bem conceituado e professor também no curso de medicina, e com os meus ex-alunos e hoje colegas, né, meus veteranos, que fazem parte do centro acadêmico. Eu vou citar alguns nomes aqui, né, mas infelizmente eu não tenho como colocar todos. Mas no evento estava o Igor, a Naeli, o Gabriel, mais conhecido como Anelka, a Natália, a Andressa, a Lara. Eu devo estar esquecendo de alguém porque são muitos nomes. Mas enfim, foi uma noite muito especial e, inclusive, aquela noite, depois de uma conversa com o Dr. Porto, ele me informou que me mandaria o último livro que ele escreveu. Ele não está mais escrevendo, segundo ele, livros técnicos, né? Ele está em uma outra fase da vida, decidiu, continua trabalhando muito, mas segundo ele, não sei se ele não está mais escrevendo livros técnicos, eu posso até estar falando alguma besteira, mas pelo que eu entendi, ele também está se destinando tempo para outras escritas.
e aí foi onde ele escreveu o carta aos estudantes de medicina, e falou que me enviaria um exemplar, e realmente me enviou, e com uma, uma dedicatória aqui que eu vou guardar para a vida toda, né? Com um carinho muito grande. Isso me fez muito feliz. Bem, mas por que que eu estou falando do professor Porto? O foco aqui não é falar do grande professor Porto, né? Mas eu queria dizer para vocês o que ele me disse aquela noite e o que me fez trazer essa informação para vocês. Quando eu conheci o professor Porto, antes dele entrar para dar sua ah, belíssima palestra, tinham mais alguns professores, né? O professor Kaiser, que é um proctologista aqui da minha cidade de Tubarão, também estava presente, o professor Salésio, que eu já citei, a doutora Zélia, que é a coordenadora do curso de medicina aqui da Unisul, é uma médica hematologista também muito reconhecida na região. E a doutora Zélia, como coordenadora, me apresentou para o doutor Porto como professor de anatomia. Eu informei o professor Porto que embora seja professor de anatomia, eu estava ali na condição de aluno, né, como todos os outros alunos, e que naquele momento o que me chamou a atenção na palestra dele foi que eu tinha lido um prefácio de um dos livros dele, inclusive o nome desse prefácio era o nome do título que ele me enviou, chamado Carta aos Estudantes de Medicina, e foi isso que me encantou e me fez estar ali. E naquele momento ele apertou minha mão e ele me disse que era um prazer me conhecer e ele era um grande amigos de colegas meus. E naquele momento eu não entendi como que o professor Porto, que não é daqui, né? Se eu não me engano ele é de Minas, ele vai ser amigo de colegas meus, né? Até porque a nossa idade é relativamente a uma distância, né? O professor Porto, penso que, enfim, não vou falar a idade do professor Porto, mas ele já tem, né? Já tem uma estrada, só para vocês terem uma noção, ele tem 60 anos de medicina, 60 anos de formado. Mas eu fiquei, né, sem entender, dei até uma travada na hora. Falei, professor, mas como? E ele me disse, sim, eu estudei e dei monitoria junto com o D'Angelo, com o Fatini, com o Ângelo Machado. Ou seja, eu acabei de citar grandes nomes da anatomia e da medicina do nosso país, né? Talvez do nosso continente. Então, talvez foi a forma de que eu tenha é, conseguido estar um pouco mais próximo do professor Ângelo Machado, para vocês terem uma noção do que isso representa. É como se eu estivesse ouvindo, claro que a gente tem que guardar as proporções, né? Mas estivesse falando, não, eu convivi com Galileu, com Newton, com Einstein, entende? São, para quem é da área, esses nomes, D'Angelo, Fatini, Ângelo Machado, professor Selmo Celeno Porto, são nomes muito importantes no estudo, né? E tudo que a gente faz hoje em sala de aula, tudo que a gente ensina, a gente aprendeu com esses grandes mestres que vieram antes da gente. É claro que talvez não de forma direta, né? Como eu falei, eu não tive contato diretamente com o professor Ângelo Machado, mas eu tive muito contato com as obras dele. Eu tive muito contato com o que ele ensinou e com pessoas que ele ensinou, seja de forma presencial ou através do que ele deixou registrado. Então, eu decidi gravar essa videoaula hoje para falar. Se faria mais sentido se eu estivesse gravando uma aula de neuroanatomia, né? Mas eu não quero quebrar aqui a nossa sequência que a gente está seguindo no canal. Mas eu quero gravar uma aula pelo menos de anatomia e dizer que, embora, né, a gente tenha perdido fisicamente aqui um grande mestre no dia de hoje, o trabalho que ele desenvolveu ao longo da sua vida, né, não vai ser esquecido e continuaremos por muitos e muitos anos ouvindo esse grande nome, Ângelo Machado. Ok? Então era isso, abri aqui um pouquinho, né, quase 10 minutos falando aqui com vocês, mas eu queria expor essa situação, né, e falar um pouquinho dessa história aí. Se eu acredito que esse vídeo não vai chegar até o professor Selmo Celeno Porto, né, extremamente ocupado do jeito que ele é, mas se porventura chegar também, eu quero mandar um grande abraço para o professor Selmo Celeno Porto, dizer que ele vai ficar gravado e guardado
né, nos meus sentimentos por todo o tempo. E mandar um abraço para todos que eu citei aqui, professora Juscelia, doutora Zélia, professor Kaiser, professor Salésio e os meus colegas alunos veteranos aí, Igor, Naeli, Gabriel, Anelka, Andressa, Natália, Lara, e não lembro mais quem estava na ocasião, se eu estiver esquecendo, acho que é Stephanie, enfim, peço desculpa se eu estiver esquecendo quem mais estava naquela ocasião, ok? Agradeço também ao Centro Acadêmico de Medicina, né, que nesses nomes que eu acabei de citar, por proporcionarem aquele momento tão especial para todos nós. Bem, visto isso, vamos falar um pouquinho de anatomia. Pessoal, eu começo falando para vocês, então, na verdade, disso que a gente vai estar falando nessa aula, da coluna vertebral. A nossa coluna vertebral ela é constituída por 33 vértebras normalmente, tá? Sendo elas, eu tenho 7 vértebras cervicais, tá? Que são numeradas de C1 a C7, né? Sendo a primeira, que é o Atlas C1, a segunda C2 e por aí vai. 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais que se fundem e formam um novo osso que nós chamaremos de sacro. Essa fusão acontece ao longo da vida. E conforme a gente vai crescendo, né, conforme a gente vai ficando adulto, essa fusão vai acontecendo. E 4 vértebras coxígeas que se fundem e formam um osso que chamaremos de cox. Ok? Bem, essa aqui é uma vista lateral da coluna vertebral. É claro que eu falei nesses números, mas pode variar, né? Isso é o que considera-se como anatomia normal, né? O que acontece com a maioria da população, mas isso pode variar, pode ter uma vértebra mais ou menos. Mas essa aqui é uma vista lateral da coluna vertebral. E essa aqui é uma vista posterior, né? Essa aqui eu estou vendo a vista anterior. Bem, vale lembrar o seguinte, ó, tem uma situação bem curiosa aqui na coluna. Notem que conforme vamos descendo os níveis, os segmentos, o corpo das vértebras, e eu já vou apresentar o corpo para vocês, ele aumenta de tamanho. E por que ele aumenta de tamanho esse corpo? Porque o corpo sustenta o peso do nosso corpo. E as vértebras cervicais sustentam a cabeça, né? As torácicas, cabeça, pescoço e membros superiores. Então, elas precisam ter um corpo um pouco maior. As lombares, né? O tronco como um todo, os membros superiores e a cabeça. Só que percebam, a última vértebra lombar, a L5, é a vértebra com o maior corpo. A vértebra com o maior corpo. Quando passa para a região sacral, isso se inverte. A primeira vértebra sacral, ela tem o maior corpo, mas as próximas elas vão diminuindo, 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 diminuindo. Por que elas diminuem, então, né, o tamanho do corpo das vértebras sacrais? Se quanto mais baixo, mais peso a gente sustenta. Porque, turma, toda a carga vai ser passada da L5, da última lombar, para a primeira sacral, para a S1. E da sacral, esse peso ele vai ser distribuído para a pelve, né, que é constituída pelo sacro mais os ossos do quadril. E esse peso ele vai ser depois repassado, né? Essa força vai ser repassada para quem? Para os membros inferiores, se estivermos de pé, ou se estivermos sentado, como eu estou agora, através do osso do quadril, né? Que faz contato com a cadeira, com o banco, ou com o que você estiver sentado, ok? Então, ó, a transferência de carga aqui passa de L5 para S1 e do sacro aqui, ó, da S1 para o quadril, e o quadril distribui ou através do isquio, que é uma das partes do osso do quadril, quando sentamos em uma cadeira, ou, né, passa para o fêmur quando estamos de pé, ok? Bom, falaremos agora das características gerais de uma vértebra, tá? Isso eu aprendi com o professor Marcos Túlio. O que uma vértebra tem? O que uma vértebra tem como característica geral, tá? Não estou falando de vértebras específicas, estou falando de qualquer vértebra. Elas terão, ó, um corpo, tá? Que é o que sustenta todo o peso ali. Um arco que será constituído, ó, por uma lâmina, duas lâminas na verdade, né? Tem uma lâmina aqui e a outra lâmina aqui, e um pedículo, ó, dois pedículos na verdade, um de cada lado. Então eu tenho o corpo
E o arco que será constituído por duas lâminas, aqui eu tenho uma lâmina e aqui eu tenho outra lâmina, e dois pedículos, tá? Um pedículo aqui e o outro aqui. O que mais eu encontro? Bem, eu vou encontrar 7 processos, sendo eles, então eu tenho um corpo, um arco e 7 processos. Desses 7 processos, ó, 2 serão chamados de processos transversos, tá? Esse e esse aqui. Esses processos transversos, eles vão servir para inserção muscular e ligamentar, tá? Então, ligamentos se inserem ali, músculos também se inserem ali. E, se estivermos falando de vértebras torácicas, esse processo transverso ele vai servir também para a articulação com a costela. Por quê? Porque nas vértebras torácicas, as costelas elas se articulam, ó, aqui com o corpo da vértebra, através das chamadas fóveas costais, e o tubérculo da costela, né, ele tem uma face articular que vai se articular aqui com essa fóvea costal do processo transverso, certo? Então, função de processo transverso, inserção muscular e ligamentar e, se for vértebra torácica, inserção, articulação com costelas, certo? Esse terceiro processo, então falamos de 2, o terceiro aqui é o processo espinhoso, esse processo mais posterior e mais pontudinho, ele vai servir, tá, como ponto de fixação, de inserção para músculos também e ligamentos. Os músculos, quando se contraem, produzem os movimentos na nossa coluna vertebral, enquanto que os ligamentos normalmente limitam esses movimentos. Professor, como assim? Você movimenta o seu corpo até um ponto e dali os ligamentos eles estão completamente tensionados, eles não permitem que o movimento exceda, né, aquele ponto, né, estabelecido. Ok? Nós vemos ainda, ó, 4 processos articulares. Então, eu falei para vocês de 7 processos. 2 transversos, 1 espinhoso e 4 que a gente vê agora, processos articulares. Aqui em cima eu tenho os 2 processos articulares superiores. Esses processos articulares superiores eles vão servir para formar a articulação dos processos articulares, também conhecidas como articulações zigoapofisárias. Por quê? Aqui em cima dessa vértebra, eu teria uma outra vértebra, e ela teria processos articulares inferiores que eu vou apresentar aqui. Aqueles processos articulares inferiores da vértebra de cima, tá, fazem contato com os processos articulares superiores da vértebra que está abaixo, e aqui nós formaremos uma articulação do tipo sinovial, que nós vamos estudar lá em sistema articular, certo? E aqui eu mostro para vocês os processos articulares inferiores, um de cada lado também. Esses processos articulares que eu mostrei para vocês aqui superiores são esses mesmos aqui, ok? O que mais que eu vejo? Ó? Um forame vertebral. Entre o arco da vértebra e o corpo da vértebra eu tenho um forame. E qual é a importância desse forame? Para que ele serve? Quando eu somar essas vértebras, colocar uma sobre a outra, o que era? Esses forames todos são somados e formam o canal vertebral. O canal que vai estar alojando e protegendo a nossa medula espinal, né? Dentro do canal eu vou ter tecido adiposo, eu vou ter dura mater, eu vou ter aracnoide, pia mater e a medulinha lá dentro, né? Estrutura extremamente importante, então tem que ser protegida, né? Por um arcabouço ósseo, onde entra esse canal vertebral sendo formado pelos forames vertebrais. Ok? Nós ainda vemos as incisuras vertebrais. Ó. Eu tenho a incisura superior e a incisura inferior aqui. Ó. Quando eu coloco uma vértebra sobre a outra, eu somo aqui ó, a incisura inferior dessa vértebra de cima com a incisura superior da vértebra de baixo e vou formar aqui ó, um forame conhecido como forame intervertebral. Na clínica, eles chamam muitas vezes de forame de conjugação, principalmente os ortopedistas, tá? Os neuro também, forame de conjugação. É a mesma coisa que forame intervertebral, tá? Por esse forame intervertebral vai estar passando ali os nervos espinais, né? Que a gente vai ter aula para falar disso também quando a gente falar lá de medula, lá em sistema nervoso, ok? Bom, agora começamos falando das vértebras cervicais, né? Vamos falar das vértebras de forma específica agora. E aí eu começo falando para vocês primeiramente das vértebras cervicais. Eu falo agora da C1, que é o Atlas, tá? Ele recebe esse nome, olha só que curioso, porque quando eu comecei a estudar anatomia, eu pensei, será que é porque isso aqui parece um mapa, alguma coisa do tipo? Não, é chamado de Atlas, porque na mitologia o Atlas é um titã, penso eu, um semideus, que ele carrega o globo, ele carrega o planeta nas costas. Então, é como se o Atlas, né, esse osso, estivesse sustentando o nosso crânio, é isso que ele faz, e aí está sendo feita aí a correlação. Então,
Atlas porque vem da mitologia, ó. Esse osso que carrega a nossa cabeça, né, inteira sobre as suas massas laterais, ok? Como se a nossa cabeça representasse o universo, certo? Então, o Atlas ele tem uma característica específica que diferente das outras vértebras. Ele não possui corpo vertebral, só que ele possui as massas laterais que se comportam como corpos vertebrais, só que a gente não chama de corpo daí, ok? Essas massas laterais, elas vão servir, ó, para sustentar o peso, elas vão fazer articulação lá com os côndilos occipitais, tá? E articulação com os processos articulares da C2. Então, eu vejo aqui as massas laterais, esse é o nome mesmo, tá? Massa lateral. Eu encontro daí, como ele tem duas massas, dois arcos, ó. O arco anterior e aqui atrás o arco posterior. Cada arco tem um tubérculo, né? Que é uma pontinha que vai servir para inserção muscular também. Aqui eu tenho o tubérculo anterior e posteriormente aqui eu tenho o tubérculo posterior, ok? O que mais eu vejo, ó? Processo articular superior. Depois, quando eu falar de sistema articular, eu vou falar de face articular também, tá? Que é a superfície que está no processo, mas deixa isso mais para frente. Processo articular superior, e aqui uma vista inferior do Atlas, ó, processo articular inferior, ok? Ó, o Atlas possui um forame vertebral também, como todas as vértebras, inclusive o forame do Atlas é um forame bem grande, tá? Até porque ele vai ser ocupado também pelo dente do áxis, a gente fala disso depois. E eu encontro aqui, ó, o processo transverso, e no processo transverso das vértebras cervicais, nós encontramos os forames transversos, muitas vezes também conhecido como forames transversários, tá? Esses forames transversários servirão para a passagem da artéria vertebral. Só que a vértebra C7, que também é uma cervical e que muitas vezes possui forame transversário, nos forames dela, não passam as artérias vertebrais. Elas entram de C6 e sobem até passar em C1, tá? No Atlas não entra, na C7 não entra, mas ela também possui. Bem, o que mais nós vemos aqui, ó? O sulco da artéria vertebral. Quando a artéria vertebral ela passa aqui, ó, ela está vindo de baixo para cima, ela perfura, né, o forame transversário, o forame transverso do Atlas, ela faz uma curva aqui para a região posterior, ó, passa nesse sulco aqui da artéria vertebral, né, ganha o canal vertebral, cruza a linha em sentido ascendente, passando o forame magno, vira a subaracnoídea e aí ela vai depois estar formando lá na base a artéria basilar. As duas artérias vertebrais se anastomosam e formam a artéria basilar, ok? Ó, aqui eu tenho uma face articular para o dente, tá? Porque o dente do áxis vai fazer uma articulação aqui, tá? Uma articulação importante, mas a gente vai ter aula para falar disso no futuro. E aqui a gente vê, ó, o Atlas, né, sobre o áxis, que eu vou falar na sequência, com o dente do áxis aqui, ó, fazendo, né, contato com essa face articular aqui para o dente. Bem, falamos agora do áxis. O áxis ele tem tudo que uma vértebra possui. Já falei para vocês de várias características. Então, tem corpo, tem arco, tem pedículos, tem processos articulares superiores, tem processos articulares inferiores, tem processo espinhoso, inclusive o processo espinhoso do áxis já começa a ser bífido, ele já começa a ser bifurcado, ok? E esse processo espinhoso aqui, ele é mais curtinho, mas ele vai servir também para inserção muscular e ligamentar, mas depois tem algo ali que compensa, chamado de ligamento nucal, e a gente fala disso mais no futuro. Bem, processo transverso, até agora a gente não viu nada de novidade, agora entra uma novidade, tá? Estrutura de extrema importância. Esse é o dente do áxis, era conhecido também como processo odontoide, tá? Então, tanto faz, pode chamar tanto de processo odontoide quanto dente, hoje a nome traz como dente. E o que eu encontro aqui, ó? A face articular anterior, que vai fazer contato com o arco anterior do Atlas, como eu mostrei para vocês anteriormente, e a face articular posterior, que vai fazer contato aqui, ó, com o ligamento transverso do Atlas, tá? Que é um dos componentes de uma articulação chamada de articulação atlantoaxial mediana, que tem uma importância clínica muito grande, mas a gente vai ter aula especificamente para isso, tá? Aula dedicada para esse fim. Aqui a gente encontra, ó. Só para já explicar para vocês, por que esse dente é importante? O dente, ele serve como um pino que permite que o Atlas gire, ó,
sobre o axis sem sair do eixo. E por que é importante que ele não saia do eixo? Porque eu tenho ali a transição entre o bulbo, que pertence ao tronco encefálico, e a medula espinal. Se eu fizesse uma rotação e o meu atlas saísse do eixo, ele podia causar uma lesão medular altíssima ou até uma lesão bulbar e levar o paciente ou a óbito ou a ele ficar tetraplégico, né? Então, essa é a importância desse dente, por isso que fraturas de dente do axis, tá? Elas são perigosas, mas a gente vai falar disso em outro momento. Bom, aqui eu falo para vocês das vértebras cervicais típicas. Quais são as típicas? C3, C4, C5, C6 e C7. E C7 não, desculpa, C7 não é típica. Então, C3 a C6. O que eu encontro? Tudo que eu já falei para vocês, ó, um corpo, um arco, né? Tem pedículo, forame vertebral, processo transverso. Só que no processo transverso, depois eu falo na sequência, processo espinhoso, ok? Ó, e no processo transverso nós encontramos dois tubérculos. Um tubérculo anterior serve para inserção de músculos também no pescoço, tá? Um tubérculo posterior e entre esses dois tubérculos um suquinho por onde vai estar emergindo, passando o nervo espinal. E aí nós chamamos de suco para o nervo espinal, ok? Não tem grandes diferenças aqui nas vértebras, nas cervicais típicas, né? Então essas são as estruturas de uma cervical típica. E aí nós encontramos aqui uma C7, uma vértebra, a última vértebra cervical, ela é conhecida como vértebra proeminente, e ela vai ter todas as características que já citei para vocês, salvo a diferença salvo que o processo espinhoso da C7 ele não é bífido, ele é mais longo e ele tem uma bolinha na ponta. Não tem nome essa bolinha, mas ele tem uma bolinha. Alguns chamam de tubérculo, mas não é bem descrito dessa forma. E por esse motivo, essa vértebra C7 aqui, ó, ela é conhecida como vértebra proeminente e ela vai ser utilizada como ponto anatômico, tá? Como referência anatômica para a gente fazer contagem de região de vértebras. Aí eu quero encontrar, preciso de um ponto de referência. Baixa o pescoço, desce, palpando, você vai encontrar uma bolinha quando encontrar o processo espinhoso C7. Não pode ser de baixo para cima, porque às vezes a T1, a primeira vértebra torácica, é ainda mais proeminente do que a C7. Por isso tem que ser de cima para baixo. A mais proeminente que você encontrar, a primeira que você encontrar, normalmente é a C7. E aqui eu mostro para vocês os forames intervertebrais, né? Que são conhecidos também como forames de conjugação, que eu já falei para vocês no slide anterior. Bem, sobre as vértebras torácicas, elas têm tudo que já foram apresentadas, até porque aquela primeira vértebra que eu mostrei para vocês era uma vértebra torácica, corpo. Eu vou repetir porque daí ouvindo várias vezes fica mais fácil de entender, né? O corpo, o arco que é constituído pelas lâminas, pedículos, processo transverso, processo espinhoso, articular superior, processo articular inferior, ó, forame vertebral, incisura superior, incisura inferior. E o que mais as vértebras torácicas têm? Bem, elas têm um processo espinhoso bem pontudo, tá? E projetado para baixo, isso até ajuda a formar um arcabouço na região posterior e proteger mais ainda a nossa medula espinal, mas ela possui também faces que servirão para a articulação com as vértebras, com as costelas, perdão. E aí nós chamamos dessas faces articulares de fóveas costais. Aqui eu tenho a fóvea costal superior, aqui eu tenho uma fóvea costal inferior e aqui eu tenho uma fóvea costal transversa. Aqui vai estar se inserindo a cabeça da costela e aqui, né, o tubérculo da costela. Vale lembrar que normalmente, na grande maioria das vértebras, uma costela, a cabeça de uma costela se articula com duas vértebras, com essa fóvea costal dessa vértebra aqui e da vértebra que estiver aqui em cima. Então, a cabeça da costela pega toda essa região, duas fóveas costais aqui, ó, e não é nessa e nessa, é nessa e na vértebra de cima. Ela fica entre as costelas aqui, ó. Passa no processo transverso, faz uma articulação aqui nessa fóvea costal e segue o seu destino. A gente vai falar de costelas na sequência, não na aula de hoje. Aqui eu apresento para vocês as vértebras lombares. O que eu vejo aqui? Ó, a vértebra lombar ela tem um corpo grande, tá? Porque, claro, carrega mais peso, né? Ela vai possuir, então, ó, corpo vertebral, tudo que já falei para vocês, ó, um arco vertebral, né? Com os pedículos vertebrais,
Ó, o processo transverso da vértebra lombar ele é um pouco mais longo, alguns chamam até de processo costiforme, tá? Mas muitos livros trazem como processo transverso, tá? Mas os dois são aceitos. Então aqui eu tenho o processo transverso, que ele é um pouco mais longo. Eu encontro ó, o processo espinhoso, os processos articulares ó, superiores e inferiores. Quando eu falar de articulação, eu vou falar que essa anatomia dos processos articulares aqui são importantes, porque isso que vai definir qual é o principal movimento que a gente faz nas vértebras e nas lombares, é principalmente flexão e extensão de coluna, mas deixa que eu vou falar disso no futuro. E nós encontramos ainda aqui ó, processo articular inferior, forame vertebral, um processinho, tá, que serve também para músculos profundos, como multífidos, por exemplo, para inserção, processo acessório, e característica de vértebra lombar. No processo articular superior, nós encontramos aqui uma projeção chamada de processo mamilar, tá? Parece uma maminha, por isso que é chamada, parece uma mama, por isso que é chamada de processo mamilar, tá? Tem formato de mama. Está aqui, ó, o processo mamilar que serve também para inserção muscular e somente vértebras lombares possuem. Vale lembrar que aqui nas vértebras lombares o forame vertebral ele é pequeno, relativamente pequeno. E aqui a gente tem um volume muito grande de conteúdo. Eu tenho dura mater com aracnoide e pia mater, o filamento terminal passando ali, e as raízes, tá, nervosas ali que vão formar a caudequina, elas são grossinhas. Então o espaço aí é meio confinadinho. Por que eu estou falando disso? Porque lá quando eu falar de articulações e falar de disco intervertebral, se sobrar um tempinho eu vou falar para vocês de hérnia de disco. E vocês vão entender por que as hérnias de disco muitas vezes causam muito problemas em região lombar, em cervical, elas são muitas vezes um pouco mais assintomáticas. Porque o espaço aqui é um pouco menor, os forames, esse não é o único motivo, é um dos motivos, né? É claro. Bem, a gente encerra essa aula hoje por aqui. Foi uma aula com um pouquinho menos de conteúdo, porque eu pretendo não fazer aulas tão longas, né? São 32 minutos já, mas praticamente os 10 primeiros minutos eu só mais conversei com vocês, né, do que falei de conteúdo. Mas eu gostaria que, mesmo de forma muito singela, prestar uma homenagem ao professor Ângelo Machado, né, o grande mestre, professor Ângelo Machado, que partiu desse plano hoje, né? Que ele seja muito bem acolhido em um outro plano, né, que esteja em paz, né, e que a gente entenda que o trabalho que ele realizou, né, no período que esteve aqui no mesmo plano que o nosso, ele foi de grande valia e ensinou muita gente, né, a anatomia, né, principalmente a neuroanatomia, né, e aí está aqui esse livro que eu vou guardar sempre com grande carinho. Pessoal, um grande abraço para vocês, tá? Para quem não gosta muito da conversa, né? Ô, professor, eu tô assistindo o canal é para conteúdo, não é para bater papo. Não há problema, pula, né? Verifica ali quando você for reassistir as aulas, verifica ali quanto tempo eu posso falando e pula ali para a parte que lhe interessa mais. Mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o que eu estava sentindo nesse momento, tá? E aí, se fiz bem ou não fiz, eu não sei, mas eu queria deixar essa pequena homenagem. Um abraço, para quem gostou do vídeo, deixa uma mensagenzinha, né? Dá um curte e escreve algo ali que talvez eu vou gostar, né? Talvez não com certeza de conhecer a história de vocês também, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem e até a próxima.